No livro de Provérbios, no capítulo 6, no verso 16. Vamos ler do 16 até o 19, amém? Provérbios, está logo depois do livro de Salmos. Facinho. Obrigado, meu querido. Está bem posicionado, bem no centro da sua Bíblia aí, Provérbios, né? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a 7ª, o que o semeia contenda entre os irmãos. Amém? Feche os seus olhos. Nós cremos que tudo na palavra do Senhor, a Bíblia diz que a vontade dele ela é boa, perfeita e agradável. E a palavra do Senhor é a expressão da sua vontade. Por isso nós queremos nos alimentar dessa palavra nessa noite, Senhor. Por isso, juntamente com a tua igreja, Deus, nós queremos nos alimentar daquilo que o teu Espírito Santo tem a dizer para o teu povo nesse lugar. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Pode se assentar no seu lugar. Amados, a Bíblia diz que Deus é amor. Vamos falar mais alto? Deus é amor. O fato da essência de Deus ser o amor, isso faz com que o Senhor ele tivesse uma necessidade de expressar o quão Ele me ama, o quão Ele te ama. E uma das coisas que nós vamos entender, queridos, desde o primeiro momento que Deus ele cria o homem, Ele já cria no seu projeto uma forma de demonstrar para esse homem o quão grande Ele o ama, quão grande é o seu amor por Ele. Porque uma coisa é eu falar com você ou com alguém, você falar com o seu irmão que você o ama em Cristo Jesus, você falar para sua esposa que você a ama, você falar para o teu filho, você falar para alguém chegado seu que você o ama em Cristo. A outra, querido, é quando você demonstra, é quando você posiciona o seu amor diante das circunstâncias. E quando Deus cria o homem, nós já ouvimos diversas vezes, algumas pessoas questionarem, por que a palavra de Deus fala que os planos do Senhor não podem ser frustrados? Então Deus vai criar o homem, coloca no jardim, e de repente Satanás, parece que a Bíblia mostra que ele vai lá e bagunça tudo. Parece que Satanás foi lá no jardim e atrapalhou o plano de Deus ali, porque no Éden era tudo perfeito. Eu acho tão extraordinário, querido, que nem espinho não existia. Quando eu vi esse detalhe na palavra de Deus, isso me impressionou demais. Eu fiquei apaixonado com isso. Quem aqui já andou no meio de uma mata, assim, um lugar mais fechado um pouquinho, conhece ali uma malícia, tem espinha na folha, no caule, em todo lugar que você encontra nela é espinho. Quando você embaraça num negócio daquele, dá um trabalho danado, Nem espinho não tinha, para que o homem não pudesse se machucar. Mas depois do pecado, tudo mudou. E quando a gente lê Gênesis, a gente acha que
Satanás conseguiu frustrar o plano de Deus ali. Que o Éden foi um projeto fracassado de Deus, que Satanás foi lá e... né? Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. A palavra do Senhor diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Quando Deus criou o homem no Éden, puro, santo, sem pecado, quando Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, Deus já tinha no seu coração o propósito de fazer Jesus morrer por mim e por você. Tudo já estava no propósito de Deus. Tudo já estava no plano do Senhor. Tudo Deus já estava na sua ciência, na sua presciência, no seu entendimento. Deus já sabia que o coração do homem, por mais que Deus o criasse para ser a sua imagem e semelhança, num determinado momento o pecado seria algo que tocaria o homem. E essa demonstração de amor, querido, está exatamente aí. Porque você amar aquilo que é perfeitinho, fácil, né? Aquela pessoa que faz tudo por você, é fácil amar. É por isso que a gente é tão assim, mais achegado na mãe, não é? Porque a mãe é aquele negócio que faz tudo, o menino voa, aquela coisa toda, acha que a vida é só amor, né? E aí tem uns que demonstra mais do que os outros, aí a gente começa a quantificar para saber quem gosta mais da gente, quem gosta menos, e a gente quantifica isso exatamente pelo quanto aquela pessoa nos agrada. Só que nós vamos perceber na palavra do Senhor que foi necessário eu e você, foi necessário que eu e você nos tornássemos indignos. Foi necessário que eu e você nos tornássemos não merecedores da presença do Senhor. Foi necessário eu e você nos atolarmos nessa vida de pecado, no lamaçal do pecado, como descreve Davi, para que Deus pudesse manifestar o seu amor e provar para mim e para você que ainda que não tenhamos nada para retribuir, não tenhamos nada para demonstrar, não possamos fazer nada em favor do Senhor, ainda assim Ele envia Jesus em meu resgate, em seu resgate. Deus demonstra seu amor quando Ele entrega Jesus para morrer naquela cruz do Calvário, por pessoas que, ainda que nos seus corações, nunca viessem a reconhecer o que Ele fez por nós. Jesus amou cada um de nós, querido. Mas esse Deus, que esse amor tão extraordinário, a palavra do Senhor em Provérbios diz que existem algumas coisas que o coração de Deus aborrece com elas, que entristece o coração do Senhor. Realidades que fazem com que o prazer seja tirado do coração de Deus. Muitas vezes ao olhar para a minha vida e para a tua. Nós estamos voltados nesses dias para falar sobre os rudimentos da doutrina de Jesus. E eu sempre tenho, à medida que eu tenho estudado essas doutrinas, eu fico mais impressionado com a profundidade do amor de Deus por mim e por você. Mas também nós nos despertamos para algumas coisas, queridos, que eu e você como igreja nós temos a necessidade de despertar e amadurecer para chegar no lugar onde Deus espera que eu e você estejamos. Eu estou dizendo isso para você, querido, porque a igreja do Senhor, no decurso do tempo, à medida que os anos foram se passando, e a própria palavra do Senhor já havia dito isso, que por aumentar a iniquidade nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. A igreja do Senhor, ela seria impactada pela ação do pecado, e o pecado alcançaria o coração de muitos.
O escritor aos Hebreus, ele falando a respeito dos rudimentos, ele fala assim: olha, a gente não tinha nem que estar falando essas coisas com a igreja. O escritor aos Hebreus estava declarando, falando assim para a igreja: olha, eu não tinha nem que falar isso com vocês, porque isso é leite, né? Isso é o básico. E se olharmos para o tempo que vocês têm de vida cristã, para o tempo que a gente tem de evangelho, o tempo que a gente tem de convivência com Cristo, nós já deveríamos estar muito além do que aquilo que nós estamos. E o escritor aos Hebreus, ele começa a fazer uma advertência dura para a igreja. E não era a igreja dos gentios, não, era a igreja de Jerusalém. Era a base, era o colegiado apostólico da igreja, era onde estavam os apóstolos Pedro, Tiago, João, era onde estavam aqueles homens ali doutrinando a igreja, ensinando, é de onde tudo partiu. O escritor aos Hebreus estava dizendo assim: olha, você já tinha que ser a mestre, e está agindo igual criança. Aí a gente começa a perceber, querido, que há uma expectativa de Deus muito profunda para um crescimento espiritual meu e seu. Há uma expectativa de Deus para um desenvolvimento da nossa vida cristã. É a mesma coisa que você, como pai, né? Você investe um tempo na educação do seu filho, você coloca ele na escola, você dá ele material didático e você investe tempo nele. Às vezes você está lá, né, você paga a van para ele não ir a pé, você priva ele de alguns trabalhos para ele se dedicar ao estudo. Alguns pagam até colégio particular para o filho. E às vezes você olha para o teu filho e você percebe que ele não tem dado valor naquilo que você tem feito por ele. E você percebe que ele já deveria saber muito mais do que aquilo que ele está sabendo. E você percebe que ele deveria se dedicar muito mais aos estudos do que ele tem se dedicado. Eu estou falando isso para você, querido, porque é uma realidade que às vezes nós como pais, nós vivenciamos isso. Alguns são mais comprometidos, outros menos comprometidos. Mas o fato é, querido, que quando você vai chegando no final do bimestre, você já fica naquela expectativa de qual que é a nota que vai vir no boletim, não é assim? Não é? Agora, querido, imagina Deus olhando para mim e para você, ao fim de cada bimestre, e esperando para entender qual é a nota que vai vir no nosso boletim espiritual, a respeito do quanto nós aprendemos e do quanto nós crescemos, do quanto nós desenvolvemos espiritualmente. O escritor aos Hebreus está dizendo assim: olha, só tem vermelho no boletim de vocês. As notas estão vermelhas. Vocês tinham que estar sabendo muito mais do que vocês estão sabendo. Vocês tinham que estar vivendo muito mais de Deus do que aquilo que vocês estão vivendo. Se vocês precisavam estar muito mais aprofundados nas coisas do Espírito, muito mais aprofundados na vida de oração, muito mais aprofundados no tempo de meditação da palavra, vocês tinham que estar muito mais comprometidos com aquilo que é reino, porque a palavra do Senhor ensina: busca em primeiro o reino, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e as outras coisas Ele vai fazer. O escritor aos Hebreus estava dizendo assim: olha, vocês precisam crescer, porque há uma expectativa da parte de Deus para você, querido. Você precisa, e quando eu falo você, eu estou falando você, igreja, eu estou junto. Eu poderia ser muito mais do que aquilo que eu sou. Quando nós olhamos para a dimensão da vida espiritual que o reino de Deus propõe para mim e para você, querido, nós precisávamos entrar aqui nesse lugar, irmãos. Eu fico imaginando a igreja chegar a um ponto de pessoas fazerem fila nas portas para poder entrar, porque a presença de Deus está naquele lugar de uma forma extraordinária.
pessoas pararem você na rua, pararem você na fila do supermercado e falar assim: ora por mim. Tem coisas que o diabo faz, tem, mas nem tudo é Satanás que está fazendo. Eu fico imaginando os discípulos caminhando pela cidade, e a Bíblia diz que uma jovem adivinha, olha e fala assim: ali 2 servos do Deus Altíssimo. Eis ali os servos do Senhor. Ali em Atos, querido, Satanás estava agindo através da vida daquela menina. Então aqueles discípulos param, repreendem aquele demônio e mandam ele embora. Mas entenda uma coisa: quantas vezes pessoas não olharam para Jesus com o coração desejoso de ter um contato com a pessoa, com o homem de Deus, e não falou: aquele, né? Aquele é o Filho de Deus, aquele é o servo do Senhor. Quantas vezes eu fico olhando, o coração de Deus deve arder por mim, por você, para as pessoas olharem para as nossas vidas e identificarem a presença do Senhor em nós, identificar a maneira como Deus é, pela forma como nós agimos. E esse sentimento, querido, ele nutre no coração de Deus o desejo de que eu e você possamos crescer, porque foi a primeira coisa que Deus falou para Adão, para Eva: cresce, crescei, multiplicai, povoa a terra, cumpre o propósito, vive aquilo pela qual eu te chamei para viver. E muitas vezes, queridos, às vezes eu estava lendo aquele livro, o texto de Hebreus, e aquilo, eu falava: meu Deus, se entender a doutrina do arrependimento de obras mortas, se entender batismo, se entender tudo isso, a imposição de mãos, se entender todas essas coisas, a fé, se entender, se compreender tudo isso, é o leite. O que a gente está vivendo? Porque nós precisamos, queridos, entender que algumas coisas não podem fazer parte da nossa vida. E às vezes nós nos deparamos com circunstâncias que nós estamos... A sensação que dá é que nós nem nascemos ainda espiritualmente. Porque quando nós olhamos para Provérbios, capítulo 6, no verso 16, a gente começa a perceber que muitas vezes nós vivenciamos não apenas uma infantilidade na nossa espiritualidade, mas muitas vezes nós precisamos lidar com a igreja, não instruindo a igreja em crescer e amadurecer, mas muitas vezes a gente tem que vir para a igreja para falar sobre o pecado. Porque Provérbios está dizendo que o Senhor, Ele aborrece o olhar altivo, o olhar, querido, que sobrepuja os outros, um olhar vanglorioso. A gente às vezes mente. Seja sincero. Vamos fazer uma pergunta, vamos ter um momento de sinceridade entre a gente aqui. Quem falou uma mentirinha essa semana? Não precisa levantar a mão não, irmão. Não precisa levantar a mão não. Quem não brincou com a mentirinha essa semana? Quem não olhou alguém de cima para baixo? Qual de nós,
A Bíblia chega a dizer que Deus abomina aquele que derrama sangue inocente. E muitas vezes, amados, tem coisa pior do que tirar a vida de alguém. Sabia disso? Alguém uma vez descreveu que pior é uma vida sem esperança do que a própria morte, né? Viver onde não tem esperança, viver aonde você está ali com seus planos, com seus sonhos frustrados, magoado, ferido. Às vezes as pessoas são levadas a tirar a própria vida, querido, simplesmente por falta de propósito. Falta de propósito de vida. Falta de objetivo, falta de direcionamento. Muitas vezes nós matamos pessoas por aquilo que falamos para elas. Às vezes nós matamos pessoas nos seus sonhos, quando nós colocamos barreiras, impedimentos, quando nós colocamos sobre elas julgos, condenações que não está na nossa responsabilidade nem na nossa obrigação de fazer. Nós percebemos que Deus nos chamou para ser filho. A essência de Deus é amor. E se a essência de Deus é amor, querido, eu e você precisamos entender que para caminhar com o Senhor, para carregar o nome dEle, para viver com Ele, para andar com Ele, eu preciso aprender a amar. Você precisa aprender a amar. E deixa eu te falar uma coisa, querido. Amor não é essa baboseira que os outros ficam falando aí, né? Que é um sentimento que... Não, querido. Amor não é sentimento. Amor não é emoção. Amor é uma escolha. O que se compara a amor é altruísmo. É quando você consegue olhar para o outro e entender que ele é tão importante quanto você. É quando você consegue olhar para as pessoas, independente do que elas são, do que elas possuem, e compreender que ela tem tanto valor na ótica de Deus quanto você. Eu sempre gosto de brincar aqui quando a gente está falando sobre esse tema na palavra de Deus. Aí eu pergunto assim, o que é o contrário de amor? Não é? A primeira palavra que vem na boca de todo mundo, ódio. Eu falei, não. O contrário de amor não é ódio. O que contrapõe ao amor na ótica da palavra de Deus é o egoísmo. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus. Ele deu Jesus por mim, por você. Ele abriu mão do que ele tinha de mais extraordinário, de mais excelente, e entregou por mim, por você. E sabe o que a gente precisa aprender com isso, querido? Para que eu possa andar com o Senhor, eu preciso entender que a minha vida é a sua. Eu preciso entender que na minha caminhada, algumas coisas, elas aborrecem o coração do nosso Deus, elas tiram do Senhor, elas tiram do coração de Deus aquilo que está implantado em nós. Ela tira a satisfação, o contentamento. Ela aborrece o coração do Senhor. Quando nós não conseguimos amar, nós aborrecemos o coração de Deus. Quando eu não consigo olhar para aqueles que estão à minha volta e entender que eles são tão importantes quanto eu, que eles são tão amados quanto eu, que eles são tão valiosos diante do Senhor quanto eu.
Tem hora que é confortável, querido. É confortável você andar pela rua, na sua dignidade, no reconhecimento que as pessoas têm por você, pelo seu caráter, pela sua honestidade, pela sua seriedade. As pessoas olharem para você e respeitarem quem você é. Glória a Deus. E às vezes a gente olha, a gente consegue olhar para pessoas e perceber pessoas jogadas na sarjeta, muitas vezes entregue às drogas, muitas vezes entregue à bebida, à criminalidade, pessoas que estão entregues a uma vida de prostituições, e a gente achar que a gente está por cima, a gente achar que a gente está na prateleira de cima, que a gente subiu um degrau. Só que a palavra do Senhor está dizendo assim: olha, os olhos altivos aborrecem o coração do Senhor. Você quer ser cheio do Espírito Santo, querido? Começa a ter atitudes que alegram o coração de Deus. Começa a ter atitudes que agradam o Senhor. Começa a viver de maneira que o Espírito Santo de Deus tenha prazer em você. A gente precisa viver de uma maneira que o Espírito Santo de Deus olha para mim e tenha prazer na minha vida. Derramar sangue inocente, querido, muitas vezes não é matar uma pessoa propriamente, não. Muitas vezes nós derramamos sangue inocente quando nós frustramos, nós tiramos a esperança do coração de algumas pessoas. Você já viu quando alguém chega todo alegre para contar uma novidade para alguém, para aquele ali, para aquela pessoa, aquilo é o ápice de tudo. E ela olha para ela e fala assim: até parece que isso vale alguma coisa, né? Despreza o que para o outro tem valor, despreza o que para alguns são importantes, despreza o que para alguns, para muitos, é algo extraordinário. Talvez para você não seja, mas para ele é. Então você aprenda a dar valor naquilo que é importante para os outros. Quantas vezes você já foi embora aborrecido para casa, triste, porque você muitas vezes deu uma ideia, uma sugestão, e alguém te humilhou por causa disso? Você simplesmente externou sua opinião e fizeram chacota de você pela forma como que você pensa. São pessoas que derramam sangue inocente. Mas também há aqueles, queridos, cujos corações tramam projetos iníquos. Entende uma coisa nessa palavra, querido? Deus não está com seus olhos postos sobre o mundo da mesma maneira que Ele olha para mim e para você. Ah, pastor, mas qual a diferença? Nós não somos melhores nem piores. A diferença é que eu e você, uma vez que temos conhecimento da palavra, nós nos tornamos indesculpáveis diante de Deus por aquilo que fazemos. A diferença é que muitas vezes a pessoa no mundo, sem conhecimento de Cristo, ela pratica o pecado por não saber que é pecado. Mas muitas vezes eu e você, nós fazemos com consciência, e isso aborrece o coração do Senhor. Isso entristece o coração do Pai. Porque muitas vezes, querido, você fica a semana toda pensando em como você vai praticar o pecado, não é? E você sabe por que você pensa tanto? Porque você quer pecar, mas você não quer que as pessoas descubram, né? A gente quer pecar, mas nós não queremos
que isso chegue ao conhecimento das pessoas. Então a gente começa a maquinar o pecado, a forma, o lugar, de que maneira eu vou fazer, como eu não vou ser pego na prática do meu pecado. E a Bíblia está dizendo que o coração que trama projetos iníquos é aquele que vai amadurecendo o pecado na sua vida. Ele já aceitou aquilo e agora ele está arquitetando uma forma de fazer. Mas também há aqueles, queridos, cujos pés se apressam a correr para aquilo que é mal. Meu irmão, Deus é bom, amém? Tem gente que ainda brinca assim, né? E o diabo não presta, não é? Não é assim? Deus é bom e o diabo não presta. Isso é uma brincadeira, mas é sério. Só que o escritor de Provérbios, Salomão, o que está dizendo, querido, é que muitas vezes nós, como povo de Deus, como servos de Deus, nós trilhamos caminhos que nos levam para aquilo que é pecado, para aquilo que é mal, para aquilo que aborrece o coração de Deus. Só que o problema não está aí, querido, é simplesmente porque isso não nos incomoda. O problema é porque o pecado não incomoda o meu coração, não incomoda o seu. O problema é quando pecar para a gente não faz mais diferença. O problema é se eu viver em santidade ou se eu não viver em santidade, isso já não faz mais diferença na minha vida. Aí eu penso que eu posso viver da forma como eu quiser. Eu vejo o erro diante de mim, eu não desvio. Eu não mudo a trajetória, mas pelo contrário, eu me apresso a correr para aquilo que é mal. Nós precisamos entender, querido, que a expectativa de Deus para mim e para você é que a nossa vida ela seja uma vida de crescimento, de desenvolvimento espiritual. Ela seja uma vida onde você, hoje, você está sendo melhor do que você foi ontem. Que amanhã você seja uma pessoa melhor do que aquilo que você está sendo hoje. Uma vida onde as experiências com Deus, elas se tornem mais profundas a cada dia. A experiência de caminhar com Deus, querido, ela precisa ser uma constante, crescente na minha vida e na sua. Ainda fala que a testemunha falsa que profere mentiras. Quem já foi vítima de uma calúnia daquelas cabeludas aqui? Já? Faz assim com a mão, essa aqui pode. Essa pode. Meu irmão, eu quero te dar 2 conselhos para você aprender a ter paz no teu coração. O primeiro conselho que eu quero te dizer, querido, é que o Senhor conhece teu coração e sabe os limites que você pode suportar, as lutas, as dores, as provações. Deus conhece você. Quando alguém fala algo a respeito da tua vida, a gente precisa entender uma coisa: se for verdade, né? Você falou uma verdade, você não pode se incomodar porque é verdade. E se for uma mentira, você precisa entender que a mentira ela só subsiste enquanto a verdade não é manifesta. Deus é aquele que guerreia por você. Aprende a descansar no Senhor.
Aprende a entregar para o Senhor os teus caminhos. O problema da gente é que quando o problema vem, a gente quer resolver do jeito que a gente sabe. A última coisa que a gente faz é orar. A última coisa que a gente faz é buscar do Espírito Santo de Deus uma direção. A última coisa que a gente faz é confiar no Senhor. A gente vai lá, né? Quer tirar satisfação, quer saber quem falou, por que falou, de onde é que falou, quem foi, por que fez, por que não fez. E a gente começa só a fermentar o problema. A verdade, ela é o fim de todas as coisas, querido. Mentira só existe, ela só sobrevive enquanto a verdade não é manifesta. E Jesus é aquele que te guarda. Jesus é aquele que está cuidando da tua vida. Mas a última coisa, querido, que eu quero que você entenda, e a palavra do Senhor, ela diz que o Senhor, na sua alma, Ele abomina. Deus abomina aquele que semeia contenda entre irmãos. Amados, semear contenda é uma coisa. Semear contenda entre irmãos é diferente. É muito mais sério diante dos olhos do Senhor. Porque quando nós entregamos nossa vida para Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. E você, querido, tanto você quanto eu, nós vamos entender que quando eu falo mal de alguém, eu estou transgredindo muitas coisas na palavra do Senhor. A primeira delas que eu estou abrindo mão é do amor que eu tenho por essa pessoa, ou do amor que eu deveria ter por ela. Se eu amo, o amor me impede de difamar, de profanar, de falar qualquer coisa que venha trazer dano ao coração de alguém. Mas a gente precisa entender que algumas coisas são mais sérias do que nós. Porque muitas vezes eu não tenho o amor no meu coração. E se eu não tenho amor, se eu não amo, eu não tenho identificação com a essência de Deus na minha vida. Se você tem a capacidade de semear contenda, querido, sabe aquelas pessoas da família da gente, né? A gente tem que falar da família da gente, né? Sempre tem um que é o semeador de contenda. Parece que ele anda com uma sementeira no bolso. A coisa tá boa, né? Tá todo mundo alegre, feliz, confraternização de família, festa de família, tá todo mundo a mil maravilha. Quando ele chega, o clima muda. Quando ele põe o pé no ambiente, a forma como as pessoas estão falando, ela muda. Porque a gente sabe que aquela pessoa vai pegar qualquer coisa que você falar e ela vai fazer um inferno daquilo. Quem conhece alguém assim? Todo mundo conhece alguém assim. São pessoas que semeiam contenda entre os irmãos. Querido, o reino de Deus, ele é direcionado por propósito. Ele é direcionado, Deus, ele é um Deus de propósitos, é um Deus de princípios, é um Deus de alianças. O reino de Deus caminha por aliança. No reino de Deus, entende uma coisa, ninguém faz nada sozinho. Deus não chamou super-homem ou super-mulheres. Deus chamou pessoas que têm uma dependência uns dos outros, para que as coisas possam fluir. A Bíblia fala de comunhão, unidade. A Bíblia fala sobre caminhar junto. E isso só é possível
quando há unidade, quando há amor, quando eu consigo olhar para o meu irmão, saber que ele tem defeito, mas entender que eu também tenho, e que eu preciso amar esse defeituoso, assim como ele ama defeituoso também. Um é mais estourado, o outro é mais pacífico, um é falastrão, o outro não fala nada. Um quer fazer tudo, toma dedo da mão da gente. E tem gente que nem se empurrando não faz alguma coisa. E a gente precisa entender que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele juntou todo mundo num corpo só e fez desse corpo a igreja do Senhor Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Você sabe por que Deus, Ele abomina aquele que gera uma contenda entre os irmãos? Porque toda contenda, toda divisão, toda separação, toda facção, toda dissensão disseminada no meio da igreja, ela atrasa, complica, ela frustra projetos, ela anula propósitos, ela impede o crescimento do reino, ela faz com que planos sejam adiados, ela faz com que muitos propósitos, muitos ministérios venham a se frustrar. Quem tem mais tempo aí de igreja, né? A gente sabe quantas vezes contendas destruiu ministérios. Quantas vezes a discórdia foi disseminada em alguns lugares e ministérios inteiros foram destruídos. Às vezes está lá na igreja, ministério de homens, ministério de mulheres, jovens, adolescentes. Veio um enviado do Satanás, dissemina uma contenda no meio da igreja. Aquilo arrebenta com um grupo de jovens, desvia pessoas, levam pessoas a se desviarem, tiram pessoas do caminho do Senhor, escandaliza o reino de Deus. Eu falo, querido, que tudo que nós fazemos, ou nós honramos o Senhor, ou nós profanamos o nome do Senhor. Ou Deus é honrado através do que eu vivo, ou Deus é profanado através do que eu vivo. E isso é comigo e com você, querido. Independente de qualquer coisa, isso não é escolha minha ou sua. Eu não posso escolher se hoje eu represento ou sirvo a Deus e amanhã não. As pessoas me olham, alguns me conhecem como pastor, e ninguém faz separação. Eu levanto de manhã, eu vou para o meu trabalho. É o pastor Charles. Eu não posso escolher o que eu sou, que hora que eu vou ser. Então eu preciso dar testemunho onde quer que eu esteja. Onde eu vou, eu não consigo deixar de ser o que eu sou. Então, se eu não honrar ao Senhor em todos os lugares onde eu estiver, se onde eu estiver, se eu não estiver honrando o Senhor, eu estou profanando o nome dele. Quando você sai da igreja e vai para casa, querido, você não vira um estudante, você vira um servo de Deus estudando. Você não é um funcionário, você é um servo de Deus que trabalha em algum lugar. Você é um servo de Deus que tem uma empresa. Você é um servo de Deus que trabalha na tua casa como doméstico. A gente não deixa aqui dentro da igreja o que a gente é para viver outra coisa lá fora, não, querido.
nós precisamos entender que o coração de Deus, há expectativas extraordinárias para mim e para você. Mas aprenda, querido, a viver uma vida que seja agradável ao Senhor. Entenda que por mais que Deus seja amor, o princípio com o qual Ele governa é a justiça. Isso quer dizer que Deus, Ele dá a cada um segundo aquilo que lhe é devido. Isso é a justiça do Senhor. Guarda teu coração daquilo que é mal, meu irmão, para que você possa experimentar coisas profundas. Guarda o teu coração do pecado, para que você possa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não aborreça o Espírito Santo, não extingueis o Espírito de Deus que habita em vós. Vive uma vida de santidade. Viva uma vida que agrada ao Senhor. Viva uma vida que venha despertar nas outras pessoas o desejo de ter o Jesus que você tem. Que as pessoas possam olhar para a tua casa, para a tua família, para a maneira como você vive na tua casa, a maneira como você trata teu filho, tua esposa. Que as pessoas possam olhar para a tua casa e falar: meu Deus, mas que povo abençoado, o que acontece ali naquela família? E quando alguém chegar para você e falar assim: mas por que vocês é tão felizes? Você vai poder com toda alegria falar assim: porque eu tenho Jesus. Você quer? Eu te dou Ele também. É porque eu conheci Jesus, e Jesus mudou minha história, me transformou. E quando alguém falar para você assim: mudou mesmo, né? Porque antes você era amém, glória a Deus. Igreja é lugar de um monte de ex, de tantas coisas. Mas somos transformados, somos lavados, fomos remidos, nós somos o alvo do amor de Deus, reconhecemos esse amor e hoje vivemos nele. Eu quero te convidar, queria te colocar de pé no seu lugar.